Olá, pessoal. Estamos então dando continuidade ao nosso breve curso sobre fisiologia da reencarnação. Tivemos oportunidade de examinar nas aulas anteriores questões relacionadas à escolha das provas, os tipos de reencarnação. Conversamos a respeito das finalidades, do sentido da reencarnação como uma lei biológica. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos começar a examinar a questão do próprio mecanismo reencarnatório. Como é que se opera essa religação do espírito à matéria corpórea? É claro que não existem duas reencarnações iguais. Allan Kardec enfatizava esse aspecto. Da mesma forma que não existem duas desencarnações iguais, ou seja, ninguém morre da mesma forma que o outro, também ninguém reencarna da mesma maneira. Cada situação tem as suas características próprias da personalidade, da individualidade daquele ser espiritual. Mas existem algumas ideias gerais que podem ser examinadas num contexto didático. Duas ideias são muito importantes, ambas se equivalem e vêm do pensamento de André Luiz. No livro Entre a Terra e o Céu, André vai dizer que a lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Ou seja, existe um automatismo físico-psíquico regido pela lei natural. As coisas acontecem porque existem leis que fazem com que essas coisas aconteçam. Deus não pode depender dos espíritos para que as coisas aconteçam, embora os espíritos muitas vezes ajam em nome de Deus. Mas muitas vezes como um algo mais, um acréscimo de misericórdia, um socorro às nossas dificuldades. Mas a lei vai se cumprir. Mais ou menos a mesma coisa André vai dizer no livro Obreiros da Vida Eterna. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico. Então André vai dizer que existem leis que fazem com que os espíritos reencarnem. Da mesma forma que existem leis que presidem a própria gravidez, a própria gestação, existem leis que presidem a coagulação do sangue, leis que presidem o funcionamento dos rins, há leis estabelecidas por Deus que presidem, que comandam, que dirigem, que fazem funcionar o retorno do espírito à gleba planetária. Nós vamos apresentar um modelo mais ou menos geral que se presta a grande parte dos espíritos, embora haja muitos detalhes em uma e outra situação particular que nós não vamos comentar. Dividindo por fases, para facilitar a compreensão, nós podemos dizer que o primeiro momento, a fase 1, é quando o espírito começa o processo de restringimento do seu corpo espiritual. Nós vamos imaginar esse espírito que tem a forma humana, que geralmente é a forma que o espírito assume, geralmente a forma da última encarnação, embora possa variar, e esse espírito, em determinado momento, já próximo da sua ligação à matéria, ele começa a entrar num processo de embotamento e enfraquecimento geral. Esse espírito entra num quadro de sonolência, de perturbação, e simultaneamente com isso, seu corpo espiritual começa a se miniaturizar. Há uma redução dos espaços intermoleculares, molecular aqui entre aspas, da dimensão espiritual, e esse espírito vai ficando pequenininho, pequenininho, até o tamanho de uma célula ovo. Ali estão todos os recursos psíquicos, toda a possibilidade de comandar uma gestação, mas tudo ali em potência, em germe. Então, do ponto de vista do corpo espiritual, ele fica reduzido na dimensão de uma célula ovo. Esse processo, nas reencarnações voluntárias, é feito a partir da magnetização de espíritos na área. Aqui é um esquema de uma reencarnação descrita por André Luiz, no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, onde esse espírito que vai reencarnar recebe passes magnéticos de uma série de espíritos técnicos para fazer com que esse corpo espiritual se reduza. Isso não é obrigatório. Nas reencarnações compulsórias, esse processo de redução do perispírito pode ser automático, né? Como nós vimos, há um momento em que o espírito não consegue mais viver na dimensão espiritual,
Ele entra naturalmente nesse processo de embotamento psíquico e o seu corpo espiritual vai reduzindo, reduzindo, e ele então vai ser atraído para a nova existência. Então, essa primeira fase é uma fase de preparação para a ligação à matéria. O espírito já começa a ficar perturbado, inconsciente, e o seu corpo espiritual vai se reduzir ao tamanho de uma célula-ovo. Numa segunda fase, esse espírito vai se ligar à futura mãe. Então, haverá uma vinculação psíquica a uma mulher em condições reprodutivas com quem ele guarda relações de afinidade e ao acoplamento da entidade miniaturizada, do tamanho de uma célula-ovo, no centro genésico, na região do útero, dos ovários da futura mãe. Então, nós vamos imaginar esse espírito muito pequenininho, do tamanho de uma célula, e que ele, então, ele se encaixa, ele é acoplado, ele se liga à região uterina, região do aparelho genital daquela que será a sua mãe. Via de regra, uma mulher com relações de afinidade, né? Nós já vimos que a nossa parentela corpórea, ela é um retrato da parentela espiritual. Então, via de regra, o espírito reencarna junto daquela mulher a quem tem a afinidade. Só muito excepcionalmente, em casos muito específicos, poderia um espírito reencarnar numa mulher a quem ele não tem afinidade. São situações muito particulares. Como regra geral, nós vamos reencarnar naquele espírito com quem nós temos afinidade e muitas vezes já vivemos várias encarnações. Então, na primeira fase, o espírito sofre a redução do corpo espiritual, do tamanho de uma célula-ovo. Nessa segunda fase, esse espírito, então, é acoplado junto da futura mãe. A terceira fase, que é uma fase de grande importância, é quando vai se definir o material genético que vai formar esse novo corpo. Porque o material genético nosso, ele é oriundo. 50% vem do pai, 50% vem da mãe. Do pai vem através de uma célula, um gameta, que é o espermatozoide. Da mãe vem através de uma célula aqui, que é o óvulo. Esse material, segundo a biologia tradicional, ele é aleatório. Ou seja, um ovário feminino tem em torno de 400 mil óvulos. Um óvulo vai amadurecer e vai ser eliminado e vai ser fecundado. Desses 400 mil, qual deles? A biologia diz qualquer um. Não existe um princípio, não existe uma regra, é resultado do acaso. Da mesma forma, o espermatozoide. No ejaculado humano tem aí em torno aí de 50, 80, 100 milhões de espermatozoides. Só um vai ganhar corrida. Qual deles? Segundo a biologia, aquele que é mais apto, aquele que por questões aleatórias chega lá. Não tem um motivo, não tem uma razão. Então, do ponto de vista da biologia materialista, nós vamos herdar um espermatozoide do pai e um óvulo da mãe por obra do acaso. Poderia ser qualquer um. O Espiritismo vai dizer que não é assim. Não há acaso nessa situação. A seleção desses gametas, seja o óvulo, dentre 400 mil, seja o espermatozoide, dentre 100 milhões, ele é escolhido por uma ligação mental, psíquica, com o espírito que ali está. É esse espírito que vai se ligar magneticamente àquele espermatozoide e àquele óvulo com o qual ele tem afinidade, ou seja, que traz a carga genética que vai permitir a formação do corpo que ele precisa para aquela existência. Então, esse espírito ali, pequenininho, ele vai gerar um campo magnético que vai atuar na seleção dos gametas. Essa questão de campo magnético, isso é bem estudado pela doutrina espírita, né? Nós temos aprendido desde Allan Kardec que o ato de pensar é um ato de criar. Quando nós pensamos, nós produzimos um tipo de onda mental, é uma energia. E toda onda gera um campo magnético. Na nossa ligação com as outras pessoas, a todo momento nós estamos irradiando essa onda. Nós estamos nos alimentando a todo momento das ondas daqueles indivíduos que conosco se afinam. Então, uma onda eletromagnética cria um campo. Esse campo funciona mais ou menos como um ímã atraindo malhas de ferro, né? Então, a gente tem uma situação aqui de um dado espírito
que produz as suas irradiações mentais, o seu psiquismo, e cria em torno de si um campo. É esse campo magnético, psíquico, gerado pelo espírito reencarnante, que vai sintonizar com o espermatozoide e o óvulo que ele precisa, que vai trazer os elementos para a construção de um corpo, de um cérebro, necessários àquela encarnação. Olhem só o que os autores dizem. Então, na seleção dos gametas, há uma ligação magnética do espírito aos gametas com material genético afinado com as necessidades da entidade reencarnante. Em algumas situações específicas, esses gametas serão selecionados diretamente por técnicos da dimensão espiritual. Por quê? São espíritos que, pelo grau de merecimento e pela tarefa que vão desenvolver na Terra, eles precisam de um cuidado especial. Vamos dizer que ele vai desenvolver uma tarefa importante em dada área, na descoberta de um invento, no auxílio a muitas pessoas, enfim. Ele traz uma tarefa específica. Então, não pode se deixar apenas ao automatismo da lei, que ele sintonize com o espermatozoide e o óvulo, por força da própria natureza, por força das coisas. Então, há dadas situações em que espíritos superiores, especializados nessa técnica, interferem. E eles, então, vão energizar, magnetizar o óvulo, que vai ser liberado pelo ovário, e vão magnetizar o espermatozoide, que vai ganhar a corrida. Isso se dá em casos específicos, em que o espírito já tem uma certa condição intelecto-moral e a sua encarnação será uma encarnação importante para o bem coletivo. Isso é feito muito menos para o próprio espírito e muito mais para a coletividade ao qual ele vai se vincular e vai ser beneficiada por ele. É importante a gente entender essa importância dos genes, porque os genes eles estão na própria constituição do nosso corpo e serão fundamental no desiderato daquela existência. O que são genes? Nós pegarmos aqui uma célula humana, nosso corpo tem cerca de 70 trilhões de células. Lá no núcleo da célula existe uma estrutura chamada cromossomo. As células humanas possuem 46 cromossomos, com exceção dos gametas, do espermatozoide e do óvulo, que possuem 23. Por isso, eles vão se unir e a célula ovo vai ter os 46. Então, nós temos aqui os cromossomos. Nos cromossomos estão contidos os genes, que, na verdade, são pedaços, fragmentos de uma molécula, de uma substância química chamada DNA. Então, lá dentro da célula, no núcleo, existem os cromossomos. Nos cromossomos, o DNA e os genes são pedacinhos do DNA. Nossa célula possui em torno de 30 mil genes contidos em 46 cromossomos. Mas por que os genes são assim tão importantes? Porque eles vão especificar as proteínas do nosso corpo. Olha, minha gente, as proteínas são o que há de mais importante em nós. A nossa pele é constituída do colágeno, que é uma proteína. O músculo tem a mioglobina, não é? Os ossos têm proteína. As enzimas que metabolizam os nossos alimentos são proteínas. Os anticorpos que nos protegem das infecções são proteínas. O nosso cérebro funciona a partir da interação de dezenas de proteínas diferentes. Como as proteínas são tão importantes assim, a gente pode entender o valor dos genes na medida que são eles que vão especificar as nossas proteínas. Em grande parte, os genes são responsáveis por aquilo que nós somos. Se nós pegarmos um texto clássico na área da biologia, com enfoque materialista, como esse livro O Projeto da Vida, que é um belo livro, de dois biólogos ingleses, Patrick Bateson e Paul Martin, eles dão o seguinte conceito de homem. Olha só, o homem é o resultado da interação dos genes herdados dos pais e do ambiente onde está inserido. Notem que para a biologia materialista, nós somos o resultado de dois fatores, apenas. Genes, ou seja, esses pedacinhos de DNA, e o ambiente, as influências que nós sofremos. Nós somos apenas isso. E mais uma dosezinha de acaso, eles admitem que o acaso interfere também um pouco. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não é bem assim. No livro Que Somos Nós, que foi um livro publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora,
os autores acrescentaram ao conceito da ciência oficial um terceiro fator, que é a consciência não física, o espírito. Então, para a doutrina espírita, nós podemos definir o homem como resultado da interação dos genes herdados dos pais, concordamos com a ciência. O ambiente onde está inserido, ratificamos o pensamento científico. E o espírito nele encarnado. Então, genes são muito importantes, ambientes são muito importantes, mas trabalham no campo das possibilidades. Ao reencarnar, nós herdamos tendências, não qualidades, porque as qualidades, o senso moral, as faculdades são do espírito e não do corpo. Mas os genes, sem dúvida, são importantes, porque eles vão trabalhar ali na formação das proteínas. Então, as nossas características físicas são definidas em grande parte pelos genes na sua interação com o ambiente. Então, um dado espírito, por exemplo, que vai ser um atleta, ele vai precisar de genes que vão ajudar a construir um aparelho ósseo-locomotor, músculos e ossos adequados para aquela vida atleta. Um espírito que vai ser, em dada tarefa, professor, ou um ator, um locutor, ele vai precisar de genes que vão ajudar a construir um aparelho fonador adequado. Se determinado espírito vem com finalidades de ter uma prole numerosa, de receber vários espíritos como filhos, ele vai precisar de genes que vão construir um sistema endócrino adequado na área da fertilidade. Se o espírito que é um grande músico e vem para desenvolver uma tarefa na área da música, ele precisa de um cérebro musical. Esse cérebro é construído em grande parte por genes que vão permitir a construção desses circuitos. Se ele vai ser um contador ou um engenheiro, ele precisa de habilidades lógico-matemáticas. Ele vai precisar de genes que facilitem, que predispõem a construção de um cérebro onde esses recursos estão presentes. Se ele vai ser um escritor, ele precisa de habilidades linguísticas. Tudo isso que nós falamos depende de genes, claro. Depende também do ambiente, claro. Depende também do espírito. Mas os genes estão presentes no laboratório da construção daquilo que nós somos. Então, nós vamos ver que muitos problemas que o espírito vai se defrontar, em grande parte, já pode estar definido pelos genes que ele vai receber. Se ele traz genes, por exemplo, relacionados à infertilidade, dificuldade em engravidar, genes relacionados ao distúrbio da fala, a gagueira, ela tem uma herdabilidade, ela tem uma relação com genes. A obesidade tem uma herdabilidade de 70%, os genes explicam 70% das diferenças de peso que existem entre as pessoas. A dependência química, há um componente genético. As doenças endócrinas, como diabetes, por exemplo, tem um componente genético importante. Muitas alergias, os cânceres, grande parte dos cânceres são relacionados a genes, a um conjunto de genes, obviamente, sempre considerando a influência do meio. Tudo o que eu disse aqui não é exclusivamente dos genes. Genes mais ambiente e também o espírito, mas os genes são importantes. Certas enfermidades do coração. Então, muitas enfermidades já como predisposição, já estarão sendo definidas nessa fase 3. Quando o espírito já seleciona aquele gameta do pai e da mãe, ele já está formando ali um pool de genes que vão colocá-lo numa situação de fragilidade nessa ou naquela área. E vão dar ao seu corpo aquelas características que ele precisa para desenvolver a missão que lhe compete. Mas de um tempo para cá, a gente começou a descobrir que os genes não são importantes apenas nas nossas características físicas, mas também nas características comportamentais. Existem genes que, juntamente com o ambiente e juntamente com o espírito, serão responsáveis por traços da personalidade, como timidez, comportamento de risco, violência. Há uma obra notável nesse particular, chamada Genética do Comportamento, que procura estudar as características de personalidade e suas relações com genes. Hoje a ciência já fechou a questão. Ninguém tem mais dúvida a respeito disso. Por que esses genes agem? Como eles agem? Obviamente na construção do cérebro, né? Porque o espírito encarnado depende do cérebro. Ele se manifesta através do cérebro. Ele precisa daqueles circuitos cerebrais para se manifestar. Ora, os genes são importantes na construção do cérebro.
na plasticidade, no funcionamento do cérebro. Então, haverá genes relacionados a essa questão. A gente, por exemplo, já sabe a mosca da fruta. Se nós trocarmos um dos seus genes, o macho muda a sua orientação sexual, passa a sentir-se atraído por outros machos. Esse bichinho aqui é um verme muito estudado em biologia, chama C. elegans. Ele tem cerca de 1000 células, sendo 300 neurônios. Normalmente, esse bichinho é muito gregário, vive sempre junto dos seus pares. Mas se nós inativarmos 3 neurônios, muda o seu comportamento. Se transforma num ser misantropo, não conversa com ninguém, toma suas refeições sozinhas. Se nós formos examinar, por exemplo, os primatas, que geneticamente estão muito próximos de nós, nós vamos ver, por exemplo, os gibões. Os gibões são primatas que vivem na Ásia e são monógamos. Eles formam um casalzinho e vivem juntos a vida inteira. Não há relato de adultério entre os gibões. São genes que definem isso. Se nós pegarmos, por exemplo, os bonobos são chamados chimpanzé hips. Fazem sexo o dia inteiro, só pensam nisso. Macho com macho, fêmea com fêmea, adulto com adolescente. São genes que definem isso. Genes de comportamento. Se pegarmos, por exemplo, o orangotango é antissocial, ele não forma grupos. Ele vive sempre sozinho. Se pegarmos, por exemplo, os chimpanzés, são altamente gregários, formam grupos de 30, 40, 50, são dissimulados, né? São maquiavélicos, são políticos. Então, todos esses genes vêm na nossa bagagem, não como um fatalismo biológico, mas vêm como uma predisposição. Alguma coisa que nós, como espíritos, vamos ter que lidar naquela encarnação. E é nessa fase 3 que as doenças hereditárias são definidas. Aquelas doenças genéticas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Mas quando nós falamos em seleção de genes, a gente não pode esquecer, e antes de concluir, tem que enfatizar isso, naquilo chamado de genes unidos, ou seja, linkage. Ou seja, num dado cromossomo, existem genes que estão muito próximos uns dos outros. E é impossível ao espírito selecionar, separar esses genes. Eles vêm sempre no pacote. Então, quando a gente diz que o espírito escolhe, seleciona os genes, alguns, certamente aqueles mais importantes, mas outros não são escolhidos. Outros vêm porque estão ligados àqueles que estão escolhidos. Isso chama-se de linkage. E aí a gente começa a entender algumas características que não são necessariamente escolhidas. Por exemplo, vamos imaginar um espírito que é um grande músico e que vai vir numa encarnação para desenvolver a tarefa de pianista. Ele precisa de genes herdados dos pais que o auxiliem a construir um cérebro musical. Vamos imaginar que no cromossomo onde estão esses genes musicais, estão ligados a eles genes responsáveis pela calvície. O que vai acontecer com esse espírito? Ele será um grande músico, calvo. Mas essa calvície não é kármica? Não. Essa calvície veio no pacote, porque os genes estão muito ligados. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que vai ser um grande atleta, um jogador de futebol. Então, ele precisa de genes relacionados à construção de músculos, ossos adequados. Vamos imaginar que junto desses genes venham os genes relacionados à obesidade. Ele será um atleta com fortes tendências à obesidade. Ele vai ter que lutar muito contra essa tendência, porque senão a obesidade vai atrapalhar o desenvolvimento da sua tarefa. Prosseguiremos no próximo encontro examinando ainda a dinâmica da reencarnação, o mecanismo de ligação do espírito à matéria.